Não é natural, não é uma coisa natural. E eu estava falando com eles, porque a gente é natural atividade física, o movimento, mas não um movimento regrado, um movimento planejado como é a ginástica, né? E a importância de você incluir isso, porque justamente é isso que dá uma qualidade de vida melhor, né? E a gente estava falando justamente sobre essa coisa de quebrar a rotina, de fazer exercício físico, fazer atividade física, porque realmente, cara, no nosso dia a dia, na nossa vida, a vida que a gente leva é loucura, né, cara? Claro, é muito doido, né? Precisa se exercitar um pouco, né? E dá uma refrescada também, né? Você pensa em outras coisas, você vai fazendo exercício, vai repensando a tua vida, as estratégias que você está usando, né? É uma forma também de meditar, né? Isso. Porque você, ao mesmo tempo, você exercita o teu corpo, né? Então ele faz bem para o corpo, para a mente. Verdade, verdade. Então, falando em exercitar, hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação, sabe? No nosso curso, porque a gente pensa muito nos projetos, naquilo que a gente vai fazer com as crianças na sala de aula, mas, como eu disse na reunião passada, né, é um quinto pilar do pensamento computacional que está cada vez mais como quinto pilar, né, que a gente vê lá, não vou falar em ordem aqui, mas a abstração, decomposição de fatores, o algoritmo, enfim, os quatro pilares do pensamento computacional e o quinto pilar, que seria justamente a avaliação, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso, né? A nossa reunião hoje é uma reunião bacana sobre isso aí, o assunto está bem interessante. Deixa eu até abrir aqui para você ver o nosso roteiro de hoje. Não sei se você já andou dando uma olhada aí, eu deixei lá no link. Bem por cima. Não, nem esquente, nem esquente. Depois, com o tempo, você vai vendo aí, ó. Está aberto aí, deixa eu apresentar. Então, essa é a nossa... Ó, a Claudinha aí, cara. Oi, Cláudia. Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Querida, tudo jóia. Seja bem-vinda aí. Como é que foi teu carnaval, Cláudia? Passei em casa, descansando em casa, mas descansei bastante. Eu acho que isso aí é coletivo, né, cara? É verdade. O Augusto também, eu passei a maior parte do tempo, só um diazinho que a gente deu uma saidinha, mas a maior parte do tempo foi em casa. A gente precisa, né, Cláudia? Precisa, aham. Eu só saí um dia também, fui no Pesque Pague aqui perto, mas diverti também e descansei. Pesca e paga é legal, né, cara? Você se diverte bastante. Você pesca, né? E depois aí você pesa lá e leva. Almoçou lá também, não? Almocei, almocei. Onde é que é esse Pesca e paga, Cláudio? Então, aqui na Campina Grande do Sul, no Mandaçaia, é o São Bento. Campina Grande do Sul, putz, que Isso. legal, cara. Uhum. Que legal. Boa, isso aí. O Augusto ficou uma parte do tempo em casa, né? Olha, acho todo o tempo, né, Augusto? Eu recebi visita também, né? Tipo, recebeu, tá certo. Isso, uma prima minha. Na verdade, assim, todo mês a gente se encontra, porque é final do mês ou começo do mês. Certo. Porque a gente tem, tipo, um clube do livro, sabe? Então, a gente que legal. Leitura e conjunta, né? Daí, a gente, num mês, a gente tem que ler determinado conto, né? A gente está lendo um livro de contos, inclusive contos góticos russos. Aí leu 2, essa última vez ela veio aqui para a gente conversar e ao mesmo tempo a gente também maratona a série. Que legal. Qual série que vocês viram? A gente terminou de ver Black Mirror, da Netflix. Black Mirror, nossa, cara, é muito legal. Sobre tecnologia, assim, né? Muito bom mesmo. Não, é sensacional, sabe? Eu gostei muito de Black Mirror. Eu recomendo para vocês 100 Anos de Solidão, do Netflix, também está maravilhoso. 100 Anos de Solidão, baseado no livro do Gabriel Garcia Marques. Não sabia que tinha uma adaptação. Tem uma adaptação bem boa, bem produzida, né? Porque às vezes a gente pega a adaptação de livro, é meio chato, né? Se não faz bem feito, não fica atrativo, né? Mas esse 100 Anos de Solidão, cara, tá especial. Vale a pena. É uma temporada, né? Tô vendo aqui. São 8 capítulos. 8 Perfeito. Capítulos.
É bem bacana mesmo, é bem fiel ao livro, né? Eu acho que vai ser interessante. Assim, algumas passagens, óbvio, para compactar num formato de série, né? Eles tiram algumas coisas, é claro, mas o fundamento do livro está lá e a produção, cara, vocês vão gostar, vão gostar. Recomendo para a Cláudia aí também, se ela gosta, né? Vai ser bem show de bola. Já ouvido falar do livro, mas não sabia que tinha série. 100 anos de solidão, bem bacana mesmo. E filmes aí, alguns filmes como a gente não gosta de dormir, a gente viu alguns filmes de terror também, daqueles assim, tipo de perder o sono, cara, olha, foi terrível. Inclusive, ontem a gente viu um que, meu Deus, o tal de... Não é o Nosferatu, né? A Cura, foi no Amazon, na Prime, né? Pô, mas que filme danado, cara. Mistura-se um pouco de terror e terror psicológico também, bem produzido também, né? Não é só aquela coisa de sangue, não. É um filme bem interessante. Mas, gente querida, deixa eu voltar aqui um pouquinho no nosso mote da reunião de hoje, que é justamente a nossa reunião 3, que fala um pouquinho da avaliação, pedindo aí sempre, né, sempre que possível, manter aí as câmeras ligadas. Eu agradeço a vocês, né, como falo sempre no nosso manual do cursista, né? E aqui agora, a gente passando então no nosso cronograma, para a gente ver onde a gente está. Vejam, pessoal, que essa semana, muito engraçado, né? Só a turma de vocês está tendo reunião essa semana, porque as minhas outras turmas caem todas na terça e na quarta, né? São turmas terça, quarta e quinta. Eu só estou tendo reunião com vocês hoje. Então, a gente está tendo o episódio 3, é exclusividade. Então, a gente está falando hoje sobre a avaliação e a rubrica, tá, pessoal? Por que a gente faz essas reuniões no início? Porque justamente para a gente fundamentar, assim, bem, como que vai ser o andamento de toda a estrutura administrativa do nosso curso. Essa questão de notas e tal, aquela coisa toda. E é sempre bacana a gente discutir isso, que até mesmo vai ser fundamental ou importante para a prática de vocês na escola, né? Então, por isso que a gente fundamenta bem. Na reunião passada, a gente fez a ambientação das ferramentas, que também foi bem legal. Que ferramentas? O P5JS, né, que a gente usa para escrever os códigos, o Google Classroom, né, as outras ferramentas que a gente usa de uma forma geral, para o Meet, né, que a gente está utilizando agora, para o curso, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação. Na próxima reunião, aí a gente vai começar propriamente dito o projeto que nós temos para essa jornada, que é o projeto Mona Lisa, que é uma gracinha, que é feito no P5JS, vocês vão adorar. Inclusive, apesar do nosso viés, né, de curso ser para o ensino médio, eu achei tão bonitinho esse desenho que a gente vai fazer, que você pode aplicar até nos anos finais, que as crianças vão gostar bastante, né? O projeto Mona Lisa é muito legal, você acaba assim, porque, assim, só adiantando um pouquinho para vocês, a gente tem um pouquinho mais de tempo, a nossa turma ser essa turma compacta, né, gostosa, a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar. Então, só para você ter uma ideia, ele se baseia na Mona Lisa original. Em que sentido? Não para imitar aquela, né, a Mona Lisa maravilhosa, né, que foi feita por Da Vinci, que está lá no Museu do Louvre. Não, nada a ver. A nossa Mona Lisa é realmente assim, no sentido de buscar ali algumas semelhanças no quadro, né, principalmente na questão de esboço, né, na questão da estrutura do desenho. Então, tem aquela ilusão, quando você olha para a Mona Lisa, de vários ângulos. As pessoas que já viram o quadro real lá, você olha de vários ângulos e parece que a Mona Lisa está te acompanhando com o olhar. Parece que a figura da Mona Lisa ela acompanha as pessoas que estão ali no olhar, né? Diz que é uma impressão bem concreta isso. As pessoas que veem, né, o quadro acham isso assim com bastante firmeza. Então, é justamente nesse sentido que o projeto também é desenvolvido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante,
e vai ser um trabalho bacana. Se você não tem ideia de desenvolver outro projeto com a turma que você escolheu para implementação, esse da Mona Lisa é um trabalho muito legal para você desenvolver com as crianças, tá? Além de simples, é uma escrita de códigos lá no P5JS bem tranquilo, né? E a gente vai fazendo isso passo a passo. De qualquer forma, Augusto e Cláudia, a gente vai ter, eu já vou dar para vocês depois, o projeto pronto, o projeto já todo escrito, o projeto com todas as escrituras dele já estabelecidas, que é para você ir conferindo aquilo que você vai fazer com as crianças e também você ter vamos dizer, um gabarito, por assim dizer, de tudo aquilo que se escreve num projeto como esse no P5JS, tá? Então, essa semana a gente vai falar sobre avaliação. Então, a nossa agenda de hoje é o acolhimento de 10 minutos, fundamentando a prática 30, em ação rubricas 30 minutos, queremos te ouvir 5 minutos, e para concluir mais o acolhimento, né? Agora eu vou só, antes de começar o acolhimento, eu vou até falar aqui, né, para a nossa coordenação também ficar ciente, que eu vou parar um pouquinho a gravação da reunião para tocar esse acolhimento. Por que eu faço isso? Porque esse vídeo ele tem proteção no YouTube de direitos autorais. Como as nossas gravações das reuniões são também, sobem para o YouTube, quando a gente sobe a gravação e tem um outro vídeo de um outro autor, o YouTube derruba a gravação por conta da proteção de direitos autorais. Então, eu vou parar um pouquinho aqui a nossa gravação para tocar o vídeo para vocês, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só interromper aqui, um minuto da gravação. Parar. No final, ele conseguiu, pelo que eu percebi do vídeo, né? Só no final ele conseguiu ter em uma determinada avaliação, uma determinada atividade, ele conseguiu se destacar, né, em relação aos demais. Certo. E na atividade ali, na avaliação do voo, foi um outro dragão, acho que um dragão verde. Na do rugido, né, foi um dragão azul, né. Daí teve o do cavaleiro, né, era outro dragão. Certo. E assim foi, né? Então, ali o professor, a professora, eles estavam passando várias atividades e, pelo que eu entendi, numa delas ele se destacou. Então, se a gente fazer uma comparação, né? O aluno, ele sempre vai ter alguma atividade, alguma disciplina na qual ele vai se destacar mais e outra que ele vai se destacar menos. E, assim, os métodos de premiação, vamos dizer assim, da professora, né? Ela está ligada, assim, à qualidade do que os alunos faziam ou realmente ela assim... Eles tinham que alcançar o que, vamos dizer assim, chegar o mais perto do nível dela. Certo. Nível que ela achava que era aceitável, né? Isso, Porque dragão que é dragão tem que soltar fogo, tem que voar, né? Tem que gritar bem alto, né? Fazer um urro bem alto, né? Para espantar os... Eu gosto daquela parte do tiro ao alvo, Cláudia, que eu fico pensando assim, meu Deus, se a gente tem esse poder, hein? Treinar, tirar o alvo assim com fogo, já pensou? Eu gosto dessa parte também. Mas é uma provocação, como vocês estão vendo aí nessas perguntas que eu estou colocando para vocês agora. A provocação é justamente para a gente refletir nessa questão da avaliação, né? Como vocês utilizam diferentes tipos de avaliação? Como é que você faz, Cláudia, no teu dia a dia? No meu dia a dia eu utilizo, porque, como a gente sabe, a inclusão, né, tá dentro da escola. Já é um primeiro passo que a gente não pode fazer uma atividade igual e esperar um resultado igual de todos, né? E na questão digamos, de premiação, na questão de
em pensamento computacional, que eu dei aula no passado e esse ano, mas eu não fiz o curso, mas aprendi muito com eles ali mesmo, na sala de aula, né? Tem aluno que é diferente, ele quer fazer, por exemplo, o projeto que eu estou trabalhando com o 8º ano, que é lá do Pega-Pega. A maioria não quer o personagem que está ali, quer trocar o personagem, colocar um outro personagem que se identifique mais com eles, né? Entendo. E eu deixo eles fazerem isso, né? Eu deixo independente, não sei, não cheguei nessa parte ainda, né? Mas é uma forma democrática ali deles trabalharem, cada um vai fazer do seu, né, com o seu personagem, e eu vou dar uma nota pelo trabalho, não pelo, né, pelo processo ali que eles, vou dar a nota pelo trabalho deles, né? Indiferente de que formas eles vão usar para fazer. Você está adaptando a tua avaliação à realidade dos alunos e colocando a criatividade deles, dando mais espaço para a criatividade deles, até para que eles usem os elementos que já são assim mais próximos daquilo que eles veem no dia a dia, né? Você está deixando eles criarem outros personagens ou até utilizarem outros personagens que são mais ali da vida deles, do dia a dia deles, né? E isso assim para você, Augusto, é importante fazer esse tipo de colocação na avaliação para os alunos, ou ela precisa ser realmente uma avaliação muito fechada, muito hermética? O que você acha? Olha, a gente tem que entender que qualquer turma tem diferentes alunos, então eles vão aprender de formas diferentes. E, portanto, a gente meio que se obriga a fazer, ao longo de um trimestre, diferentes formas de avaliação, justamente para tentar atender a essa diversidade que a gente já vê na sala. Então, já que eles podem também aprender de formas diferentes, a gente também tem que criar atividades diferentes, né? Tipo, formas avaliativas diferentes. O problema é que nem sempre a gente tem essa, vamos dizer assim, essa criatividade para diferenciar, assim. A gente teria que... Bem, são 10 pontos que a gente avalia, né? Então, dependendo da escola, né, é permitido que a gente divida o máximo possível esses 10 pontos, né? Certo. Então, fazendo atividades valendo 2, atividades valendo 3, né? Mas tem colégio, né, que eles querem que você faça aquela atividade valendo 4, né? Tipo, uma prova mesmo. Então, eu acho já é um estabelecimento da organização do colégio, né? Isso. Às vezes, a forma como o colégio se organiza, ele cobra uma avaliação, assim, de 4 pontos, né? Ou 3 pontos, né? Aí disso a gente acaba não escapando, né? E desses 10 pontos, a gente já perde 3 pontos, então sobra 7 para a gente tentar diversificar ao máximo. Duas coisas bateram com o que vocês falaram, né, Cláudia e Augusto, né, a questão da diversidade dos alunos. Cara, eu aqui na minha escola, eu tenho alunos com privação de liberdade, você acredita? Tem crianças que têm dos socioeducativos, dos centros socioeducativos, aqui no CBJ, sabe? Agora estou aqui no meu CBJ. E aí a gente tem também essa realidade. Não são só pessoas que trabalham, pessoas que têm ali sua vida já estabelecida no trabalho, mas essa realidade também. A gente tem alunos com TDAH, a gente tem alunos surdo-mudo. Então, de fato, o que você e Cláudia falaram, Augusto, tem muita propriedade. E uma coisa que, por exemplo, aqui na minha escola a gente já não utiliza mais, a pedagogia, o pessoal da equipe pedagógica já pediu para não fazer, é aquele, por exemplo, 3,8, 5,8, a média é 6, o cara tirou 5,8, 6,4, não, meio ou o ponto inteiro, tipo 6,5 ou 7. Né? Assim a gente estabeleceu aqui na escola, como um acordo, porque era assim uma coisa assim que você usar calculadora no final do ano para saber se o cara, no final do período aqui nosso, né, por conta da EJA ser algumas modalidades, ela é semestral, então a gente precisava usar calculadora para saber a média que o cara conseguiu. Nossa, é uma loucura.
E também a gente, no nosso Se Liga, a gente utiliza também a questão do trabalho, né? A questão laboral, porque muitas vezes o cara tem o ritmo de plantão, né? 24/24, por exemplo. Ele não pode estar todo dia na escola, né? Tem um dia que ele vai estar trabalhando. Então, a gente, no Se Liga, a gente respeita também essa questão do trabalhador, né? Afinal de contas, é EJA, né? Então, a gente precisa muito ter essa noção. E vocês utilizam alguma coisa do Classroom? Fazem alguma avaliação no Classroom ou algum quiz, alguma coisa assim? Desde que a gente começou a usar o Classroom, que foi ali na época da pandemia, eu uso meio que direto, só que dependendo da disciplina. Por exemplo, eu tenho um ensino religioso, é bem raro eu usar o Classroom. Eu usava assim mais para história, né? Geografia agora nem tanto, né? Mas o pensamento computacional, eu mando muitos recados, assim, avisos, atividades, até mesmo o slide que a gente vai utilizar ali, eu coloco no Classroom, no pensamento computacional e no robótica eu estou usando, sim, porque tem tem os projetos, né? Uhum. E para eles não se perderem, tem todo um passo a passo. E como no pensamento computacional eles podem usar, né, os computadores, têm que usar os computadores, né, eu já falo para eles abrirem uma aba com o Classroom, porque agora sim, né, com a proibição do celular, eles só vão ter acesso quando estão com um tablet ou computador. Então, para essas disciplinas até ajuda muito, sabe? É assim, entendi. É assim para ti também, Cláudio? Você usa Classroom? Como é que é? Sim, eu uso, eu tenho a mesma história aí do Augusto. Isso. Então, eu tenho o ensino religioso, que daí, como é uma aula por semana só, daí fica muito corrido, né? Daí eu faço mais mesmo em sala, mas daí história e pensamento, eu utilizo o Classroom, os quiz, utilizo sim. Certo. É mais voltado até para essas disciplinas, né, do que o próprio ensino religioso, né? Aqui a gente tem aquela semipresencial, aquela EJA semipresencial, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma aula na escola, uma ou duas, né? Algumas turmas são 2 dias, né, na escola, com aulas diferentes, e o resto do tempo online, né, fazendo os trabalhos numa plataforma Moodle, né, que eles têm. Então, nesse sentido, a gente usa exclusivamente o Moodle, né? Lá, uma vez ou outra, a gente usa algum trabalho de quizzes, algum Classroom, assim, mas é muito mais no Moodle, porque o próprio Moodle, do curso, né? Ele já tem lá os tópicos que a pessoa precisa estudar e as atividades que ela precisa fazer. Então, ele já meio que fecha a necessidade de uma ferramenta digital, assim, bem importante, bem legal, sabe? Inclusive, é o que está escrito no quadro atrás de você, né? Isso. Eu gostei. Tá escrito ali atrás. Eu gostei da ideia do Augusto de colocar no Classroom a aula, né? Do planejamento. Eu pego os slides, né? Que daí para eles irem seguindo, né? Isso. Apesar de lá no Alura ter também já, mas daí já tendo uma outra aba fica mais fácil para eles ali. Boa. Muito bom isso. Inclusive, como os dois já são de pensamento computacional, não é assim nem tão importante falar isso que eu vou falar agora. Mas quando a gente tem uma turma mais heterogênea, professores de diferentes componentes curriculares, o que a coordenação faz? Ela pega as aulas que são contempladas de pensamento computacional nessa jornada, por exemplo, elas já estão disponíveis lá na nossa sala, no nosso Classroom, sabe? Justamente por isso que você está falando, Claudinho, porque aí a pessoa vai lá e consulta aquilo que está sendo passado na reunião. Ó. Aqui, ó, no nosso Classroom, lá na parte de atividades, vocês vão ver que a gente tem ali na biblioteca, deixa eu até aumentar um pouquinho mais, materiais de pensamento computacional, tá vendo? Aí você clica aqui, você tem as 4 aulas
que são contempladas nessa nossa jornada, a 5, a 6, a 7, a 8, lá do RCO, sabe? Isso justamente foi um pedido até do pessoal, dos professores, né? Que alguns, eles estavam nessas classes, eles estavam no fundamental ou no médio, enfim. Por exemplo, a pessoa que está no fundamental, no ensino fundamental, não teria acesso a essas aulas que são do ensino médio, né? Então, é só abrir ali que você já tem esse material, justamente por conta dessa ideia de vocês aí, que é bem, bem importante, né? Não só ajuda os alunos, mas ajuda a gente também a desenvolver o nosso trabalho. Bacana, bacana, muito legal. Sim. Voltando aqui para o nosso roteiro, pessoal, deixa eu voltar aqui para a nossa... Aqui, tá. Fizemos, então, nossa discussão sobre o videozinho do dragão e fundamentando a prática. Gente, o que é avaliação? Uma das diferentes milhões de definições que tem, né, nós escolhemos essa do professor Russell, Michael Kay, Ariasan e W. Peter. Né? Ariasan. A avaliação é um processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões. A avaliação é uma parte contínua da rotina de sala de aula. Eu achei bacana essa definição, porque ela traz para a gente assim, uma visão do que realmente é a avaliação dentro de sala de aula. A gente coleta, sintetiza e interpreta as informações através de um instrumento que a gente usa de avaliação, seja ele qual for, uma prova, um quizzes, uma atividade no Classroom, um formulário daqueles do Classroom bem bacana, né? Que ele agora está cheio de recurso lá, mas enfim, você utiliza esses tipos de instrumento para você ter uma fotografia de como está a turma no trabalho que você está desenvolvendo. Acaba sendo uma avaliação nossa também, né? Do nosso trabalho, como ela está indo. E aí até serve para você, se for o caso, tomar outros rumos no seu trabalho que você está desenvolvendo com a sua turma. Voltando lá para a nossa... Fundamentada a prática. Por que avaliar, gente? Por que é importante avaliar? Para acompanhar o desenvolvimento de cada um dos estudantes, para coletar informações, para tomar decisões pedagógicas e estabelecer diálogos, e para refletir sobre a prática docente e replanejar. Por que é tão difícil para a gente, às vezes, alguns para nós, nem tanto, né? A gente tem falado tanto de avaliação nas dinâmicas aqui do Estado do Paraná. Para a gente não tem sido assim tão difícil a gente começar a conversar sobre isso. Mas por que a avaliação, ela tradicionalmente é um tema tão espinhoso para a gente? É tão assim, quando você fala avaliação, a gente já fica, né? Ai, meu Deus, avaliação. Por que será que é assim? O que vocês acham? Porque eu acho que tem uma certa... Eu diria assim que avaliar é mais trabalhoso do que simplesmente explicar um conteúdo, talvez. Eu acho que avaliar. Eu acredito que dá mais trabalho você avaliar, corrigir, requer mais cuidado, vamos dizer assim, do que simplesmente passar o conteúdo. Eu acho. Eu também eu acredito que tem mais uma situação que a avaliação ela é tanto para o aluno quanto para o professor, né? Certo. Porque muitas vezes assim a gente pensa que naquele conteúdo eles absorveram tudo e quando chega na prova eles vão mal e o professor também fica mal com isso, né? Então, então a avaliação é isso, para a gente tentar novas formas mesmo pedagógicas, né? Certo. E acredito assim que a gente tem que estar sempre aberto para novas experiências, mudar a forma de avaliação.
porque eu já me senti assim, algumas vezes, me sentindo culpada pelo aluno não ter ido bem em uma avaliação. Entendo. Você se sente culpada? Digamos assim, na questão de, poxa, será que eu vou ter que mudar, vou ter que, né? Então, eu aprendi muito com esse tempo na escola, né? De que a gente precisa mesmo mudar, porque não vai ser redondo da forma que a gente quer, mas tem que estar o mais próximo possível, né? Do aprendizado deles. Entendi. Agora, veja só, né? A gente falando sobre essa questão da avaliação, Augusto falou muito bem, você também, Claudinho. Agora, veja, né? Quando nós passamos na escola, pela escola, né? Eu, pelo menos, gente do céu, quando falava prova de matemática, meu pai eterno, era assim um sofrimento infinito. Por quê? Porque no ginásio antigo, olha só, né? Já vou dedurar a minha idade, né? Mas né, no ginásio, era ginásio e científico, mas aí na minha época já tinha mudado de científico para segundo grau, né? Hoje em dia ensino médio. Mas era ginásio. Eu tinha um professor de matemática, né? Muito bacana, eu gostava muito dele, só dele, mas a matéria dele eu não tinha jeito. Eu e matemática, assim, um para cada lado. E ele tinha uma forma de avaliar que era muito peculiar, porque, afinal de contas, ele tinha uma turma muito grande, eram 35, 40 alunos na sala, não me lembro bem, mas era uma turma bem grande. E aí, o que ele fazia? Ele passava os exercícios de atividade do livro didático de matemática e nós tínhamos que fazer em casa. E aí, para ele ver quem fez e quem não fez, sabe o que ele fazia? Ele pegava a lista de chamada, que era aquele livro ainda, né, escrito, né, manuscrito, e ele, a caneta dele, o lápis, né, ele ia correndo a lista da chamada. Onde o lápis dele parasse, ele chamava a pessoa para ir fazer o exercício no quadro. Cara, olha, isso era um terror, porque tinha muita gente que, como eu, né, de vez em quando, esquecia de fazer o trabalho e ia para a festa, ia para jogar bola, soltar pipa, lá o que fosse, né? E aí, no dia seguinte, tinha aula do professor e a gente era obrigado, então, a ir no quadro para resolver o problema que ele estava chamando a atenção da gente para resolver. Nossa, cara, eu passei maus bocados com isso, então, e algumas avaliações também que eu tive. Uma vez eu lembro uma avaliação também de matemática, que eu mudei, eu fiz um 7, eu fazia o meu 7. Normalmente eu fazia aquele 7 riscado no meio, sabe? Número 7 com aquele risquinho no meio. E nessa prova eu cismei de fazer um 7, e eu sou canhoto. A minha letra assim, bem difícil, para dizer o mínimo. E ele entendeu como se fosse um 1, e ele me deu um errado. E eu tinha ido muito, muito bem na prova, porque eu tinha estudado para caramba para a prova, e faltavam não sei quantos pontos para eu passar sem recuperação. Mas ali ele me tirou esse ponto dessa questão. Eu acabei passando, mas ele me tirou esse ponto da questão porque ele achou que eu tinha escrito nossa. Mas aquilo foi uma discussão na sala, e eu lembro muito bem disso. Então, eu nunca tive muita essa colocação. O que eu quero dizer com essa história toda, tudo isso que eu estou resgatando no meu passado obscuro, é que, assim, a avaliação, ela também pesa na nossa formação, na nossa própria formação. Para mim, né, pesou sempre muito essa coisa de hoje tem prova disso, hoje tem prova de aquilo. Prova Paraná, né? Prova Paraná. Eu sempre tive esse problema com prova, com avaliação de prova. Agora, quando tinha que fazer um trabalho escrito, pesquisa, trabalho de pesquisa, faz de boa. quando tinha que fazer alguma redação, sempre gostei muito de escrever, né? Embora, como eu já falei para vocês, tive que me esforçar bastante para melhorar a minha letra, que era terrível, mas eu sempre gostei muito de trabalho escrito, trabalho de pesquisa, essas coisas assim. Agora, trabalho de exata, gente do céu. Nossa, sempre tive que me esforçar mais para conseguir.
E não sei como é que foi com vocês, assim, nessa época de avaliação de vocês em escola, como é que foi? Tinha muito trauma também, assim, igual a mim ou não? Principalmente matemática, né? Também nunca foi meu forte matemática. E engraçado que por mais que matemática fosse uma disciplina terrível, a que eu menos gostava era inglês, cara, e eu ia melhor em inglês do que em matemática. Eu não sei explicar, enfim. Por quê? Assim, eu tinha dificuldade com a lógica, assim, de fazer o cálculo, né? Então, Certo. eu nunca conseguia acertar, sabe? Entendi. Sempre dava um resultado, assim, diferente. Agora, o inglês, eu sabia, tipo, a tradução, só que na prática, eu não entendo, assim, ouvindo, assim, escutando o idioma, eu misturo duas palavras que são parecidas, né? Por exemplo, a palavra to, que pode ser dois, ou então também, né? Então, ouvir, falar, assim, pronunciar, assim, eu tenho certeza que eu não sei inglês, né? Mas, assim, você pegar a palavra e saber o que ela significa, vendo ali, né? Na questão da leitura, da escrita, até eu vou bem. Mas eu nunca gostei do inglês. Mas eu tinha bastante até facilidade, porque a forma como era avaliado o inglês era na questão escrita. Então, é óbvio que eu ia bem, né? Certo. Mas na matemática você tem que fazer todo o cálculo, né? Você tem que entender a fórmula, né? Como que funciona a fórmula e seguir exatamente para chegar naquele resultado. Agora, a única coisa que muda são os valores, os números, né? Entendi. E você, Cláudia, tinha algum trauma aí com avaliação, alguma coisa assim? No meu tempo, que eu estudava no fundamental, né, que antes era do sétimo ano lá, sétima série que eles falavam, né? Eu tinha muito medo do final do ano que tinha terapêutica que eles falavam, né? E eu morria de medo de ficar para essa avaliação. Dentre as Terapêutica? disciplinas, Terapeuta. terapêutica. Era assim, a média era 70 quando eu estudava, né? E se você não alcançasse aquela média ali, no final do ano não tinha paralela, nada, né? Era só no final do ano essa terapêutica. Não passou nessa terapêutica, já era. Então, Cara, assim, quando eu ficava no final do ano, eu ficava muito nervosa, sabe? Ficar bem. E isso até para mim, parece que hoje. Isso que você falou foi interessante você tocar nesse assunto, porque para mim ficou gravado assim até hoje, a terapêutica, né? Então, eu ficava bem apavorada e não tinha outra forma de recuperação, era só essa. era Então, só a terapêutica e o resto aí não passou, já era. não passou, já era, porque daí a prova lá você tinha que tirar acima de 70, né? Não tirasse, também já estava fora. Então, mas passei, né? Em todas as que eu fiquei, eu passei, eu nunca reprovei, mas foi um tormento. Não, a gente tem. E se for ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã contando história. Eu tenho vários, meu Deus. Meu pai, nossa, meu pai sofreu comigo, cara. Olha, vou te contar. Mas, enfim, até por isso mesmo, por conta dessas avaliações, que eu mudei para educação física, sabe? Porque eu comecei com química, fiz um ano de química, na faculdade de química, passei no vestibular para química, só que eu fui ver os conteúdos da química a fundo. Primeiro tinha cálculo integral, gente, o que diferencial, né? Também. aquilo não é de Deus, não é de Deus, tal do cálculo integral, gente, porque quando você vai resolver uma equação, ela começa desse tamanho assim, e ela termina assim, né? Uma respostinha. O cálculo não, o cálculo, a equação começa assim, ela termina assim. No quadro fica aquela coisa gigantesca. E eu não entendia nada daquilo. Eu falava, meu Deus, eu cheguei para o caso do meu pai, que também era professor de química, eu falei, pai, olha, realmente vou optar por aquilo que eu realmente gosto, que é fazer esporte, fazer ginástica e tal, atividade física. Ele falou, não, tá certo, tal. Me deu maior apoio, né? E eu fui em frente, porque realmente tem algumas coisas que a gente... E até a avaliação é importante para isso, para a gente perceber
né, como que a gente está no conhecimento de algum conteúdo e também se aquilo é realmente o que a gente quer ou não, né? Tenho certeza que vocês são felizes hoje em dia com aquilo que vocês fazem, estão agora abrindo um leque, né, maior por conta dessa realidade que a gente vive na educação do Paraná, que são vários componentes curriculares, a gente podendo atuar em diferentes componentes curriculares, o que é muito interessante, né, porque isso até amplia o nosso conhecimento. Bacana esse papo, viu, gente? Vamos lá. Avaliações na Start Alura, né? A gente tem alguns tipos de avaliação na Start. A gente tem avaliação de projetos, a gente tem avaliação de exercícios na Start Alura e a gente tem as rubricas de avaliação da Start Alura, né? Então, é legal a gente ver isso, vocês já circulam, já conhecem, né, a Start Alura, né, que era Alura antigamente só, né, agora virou Start Alura, justamente foi para nós, viu, pessoal, foi na jornada, da última jornada do ano passado para essa primeira desse ano. Veio aquela coisa do Start Lab, né, que era um laboratório dentro da Alura, laboratório virtual dentro da Alura, onde você podia abrir e tinha ali com acesso a um Scratch que era específico da Alura. E ali você desenvolvia o projeto no Start Lab. E agora, né, a partir dessa jornada, virou Start Alura, né? Então, você tem vários tipos de exercícios ou avaliações, tipos de avaliações dentro do Start Alura. Fundamentando a prática, novidade, avaliação por unidade. Então, cada unidade do curso, na Alura, você recebe uma avaliação, você concluiu sua avaliação, você vai ter uma avaliação dentro de cada uma das unidades do curso que você está fazendo na Alura, né? Aí vem aí uma festinha, né? Joga confete, parabéns e tal, aquela coisa toda, né? Disponível a partir desse mês, né? A gente vai ter avaliação no curso. Fundamentando a prática, avaliação por unidade, visão do estudante. A questão 1AD, você está criando uma página HTML e tal, então você tem lá diferentes avaliações para os estudantes, né? Que são avaliações próprias para o estudante que entra na Alura. Então, quando você acessa, você vê o tipo de avaliação que o seu aluno está fazendo lá, né? Então, veja aí, ó, bem claro ali, ele tem ali a questão e você tem também o gabarito, né? Você tem ali no cantinho, também pequenininho, ali, o gabarito que o aluno vê fazendo esse exercício, né? Veja ali que são a primeira questão de 10. É só um modelo, pessoal, para vocês entenderem como que está sendo feita a avaliação, então, no Start Alura agora. O que teremos nas avaliações das unidades? Serão 10 questões de múltipla escolha, 4 alternativas no ensino fundamental e no ensino médio 5 alternativas. Permite apenas um envio, né? Infelizmente, se não acertar, não rola, né? Eu acredito até que vocês veem lá, quando tinha aqueles exercícios nos cursos antigos, você entrava ali no fórum e, normalmente, no fórum você via a resposta, né? Olha, não sei, me ajuda e tal, e os tutores do Start Alura faziam ali davam ajuda e acabavam falando ali o acerto da questão, porque a pessoa... Mas isso você fazia antes, depois de já ter tentado a primeira tentativa, né? Agora não, agora abriu ali, tem uma tentativa só de envio, né? Então tem que ficar de olho nisso. E o professor pode ativar e desativar a hora que quiser. Então, nós, professores, podemos ativar ou desativar a avaliação da forma que ela está, a hora que a gente achar que assim, que vai ser o ideal, né? Ah, não quero fazer mais essa avaliação, quero mudar e tal, você pode desativar.
O resultado das avaliações estará disponível antes do término do trimestre. Objetivos das avaliações por unidade, tá? É medir a proficiência e habilidade da BNCC relacionados à computação. Para medir melhor, né? Para deixar a coisa assim mais fechada, para ver realmente o que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu. Avaliar conteúdo-chave, como lógica computacional, sintaxe e resolução de problemas, alinhando-os a padrões avaliativos reconhecidos. Permitir que professores adaptem estratégias de ensino com base em evidências reais de desempenho e validar o aprendizado ao longo das aulas, conectando conhecimentos práticos e teóricos. E por que utilizar rubricas para avaliar projetos? Antes da gente continuar, queria perguntar para vocês, queridos, o que vocês entendem por rubrica? O que é uma rubrica? É uma assinatura. Uma assinatura? Mas é a assinatura completa? Ela é abreviada, né? Tipo, você Uma coloca suas assinatura iniciais, né? Como se fosse colocar uma marca sua. É tipo uma marca, né? É uma assinatura, mas ela não é aquela assinatura completa da gente. A gente faz uma assinatura menor, né? Eu uso muito isso quando eu estou corrigindo algum trabalho com os alunos. Eu coloco um carimbo, eu tenho um carimbo, né, de correção disso, para deixar bem registrado que eu tive ali no trabalho do aluno, que eu corrigi o trabalho do aluno. É importante até para eles, né? Ter essa referência nossa. E eu faço uma rubrica embaixo, né? Faço a nota, dou a nota do trabalho, o carimbo e a rubrica. Mas aqui nesse caso, a rubrica ela tem outro entendimento, outro significado, né? Ela é uma rubrica de avaliação. E por que a gente utiliza essas rubricas? Qual a importância de utilizar uma rubrica de avaliação? Ela funciona como uma checagem, né? Tipo, corrigido, ou então avaliado. Então, ela tem, assim, essa função. Nesse caso, o termo rubrica, ele se amplia. Ele deixa de ser só uma assinatura menor, uma abreviação da sua assinatura, e passa a ser um instrumento, né, de avaliação, um parâmetro que você vai utilizar para saber até onde o seu aluno conseguiu entender aquilo que você passou para ele, que você desenvolveu na sua sala de aula. É uma ferramenta utilizada, gente, para pontuação, ou ainda para criação de uma escala de valores, utilizada muito em sistemas de avaliação. Os critérios são aspectos de desempenho que serão avaliados, como, por exemplo, o argumento, a evidência, a clareza, a correção ortográfica, entre outros aspectos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu montar uma rubrica, né, montar uma rubrica de avaliação, eu vou colocar lá nessa rubrica, os critérios que eu quero que sejam avaliados, que sejam abordados nessa avaliação, e o valor que cada um desses critérios vai ter, né? Então, isso é uma rubrica de avaliação. E ela cobre, gente, assim, um universo de possibilidades dentro daquilo que a gente desenvolve com nossos alunos em termos de avaliação. Tá? E a rubrica, ela é bacana, por quê? Porque ela nos ajuda, na hora até mesmo de nós fazermos assim, uma avaliação nossa do nosso trabalho. Sabe? É muito engraçado. Você monta a rubrica e depois você fica se questionando se aquilo que você fez com os seus alunos foi de fato efetivo.
É muito interessante esse efeito da rubrica, porque você fica pensando assim, puxa, mas eu falei isso com eles? Será que esse critério é justo? Será que o valor que eu dei para esse critério é importante, é real, é factível? Então, por isso que a rubrica é importante também. Ela serve para você estabelecer critérios para a sua avaliação, mas ela também serve como base para você discutir com você mesmo, refletir se esse instrumento e o teu trabalho em si, como professor, está realmente sendo efetivo. Então, isso que significa a rubrica. E por que a gente utiliza a rubrica? Porque ela reduz a subjetividade da avaliação. O que é a subjetividade? É aquilo que dá várias alternativas. São coisas que te dão alternativas diferentes de avaliar. São assim, critérios, são tópicos que te dão assim, uma viagem de avaliação. E você não quer, você quer que ela seja objetiva, quer trazer para você pontos importantes no processo de avaliação. Ela torna o processo avaliativo mais transparente. Então, é importante, quando você estiver fazendo um trabalho de avaliação, você deixar bem claro para o seu aluno no que ele está sendo avaliado, por que ele está sendo avaliado naquele método e onde você quer chegar com essa avaliação para o seu aluno, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, gente, que minha bateria está acabando. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, minha mesa, para chegar mais perto da tomada, senão o fio fica pendurado, vai ficar muito ruim, eu vou acabar perdendo. Pronto, está aqui, está carregando. Outra coisa importante da rubrica é que ela fomenta a autonomia dos estudantes em seu percurso de aprendizagem. Ela dá mais autonomia para que o estudante possa, então, desenvolver, de fato, aquele conhecimento que você está tentando passar. E, por fim, ela facilita a avaliação por competências e habilidades. Gente, essa discussão de habilidades e competências no ensino vem de muito tempo, muito tempo. Demorou bastante para que a educação, de uma forma geral, a educação brasileira, se fechasse nesse conceito de habilidades e competências. Porque, de fato, eu que sou profissional da educação física, eu sei que o nosso corpo ele tem limites e possibilidades. Então, através do exercício físico, você prova os seus limites e aumenta as possibilidades que você tem de aprimorar o seu corpo, né? E habilidades e competências são importantes para que você possa realmente fazer esse processo. Você desenvolve as suas habilidades e, através disso, você cria competência para você ir mais adiante, ir além. E é isso que está falando aqui agora na questão da rubrica. É importante que você desenvolva, você conheça as suas habilidades e competências, as suas limitações, né? E as possibilidades de progresso através da própria rubrica. Contém na unidade nome do projeto e campos que podem ser preenchidos pelo professor. Rubrica de aprendizagem, que é um modelo, tá, gente? De rubrica de aprendizagem. A página de web criando o seu portfólio de projetos, né? Então, você tem ali na Alura Start os campos que podem ser preenchidos pelo professor na rubrica de avaliação do Alura Start, tá? Você tem as habilidades, né, que refere-se à habilidade da BNCC para a unidade em questão. Você tem os critérios de avaliação, que são os aspectos específicos que estão sendo avaliados no projeto, baseado nas habilidades. Você tem os níveis de desempenho, né, que descrevem diferentes graus de progressão, que é o pré-iniciante, que não compreende e não aplica o conceito que você está trabalhando. Você tem o iniciante, que já compreende o conceito, mas não consegue aplicá-lo. Você tem o intermediário, que compreende o conceito que você está aplicando, mas o aplica com erros.
E você tem o proficiente, que compreende o conceito e consegue aplicá-lo bem, ir até ir além daquilo que você está trabalhando, né? Isso, para nós, gente, para a nossa geração, é uma coisa assim, flagrante, essa questão do mundo digital invadindo a educação de uma forma dramática e perene, né? Isso agora não tem volta, né? Tem alguns ajustes que a gente vai fazer durante esse trajeto, mas isso não tem mais volta. O mundo digital está na educação. Mas a gente tem, nós como professores, tá? Não estou nem falando dos alunos, nós temos uma diversidade bem grande no sentido de diferentes níveis de utilização da computação na educação. Eu, por exemplo, me acho no início, ali no nível intermediário. Eu utilizo aí diferentes conceitos, eu compreendo alguns conceitos da informática, mas eu ainda os aplico com alguns erros. Então, eu me julgo no nível intermediário de utilização da informática. Já tem alguns colegas que são do iniciante ou do pré-iniciante, porque passaram a maior parte da sua profissão, maior parte da sua carreira, utilizando somente estratégias e recursos analógicos, fora da internet, fora do mundo digital. Computador, na época que nós começamos a trabalhar, era uma coisa assim muito moderna, era uma coisa assim, muito diferente na escola. Então, a gente tem vários diferentes níveis de aplicação da informática na educação. Temos alguns colegas que estão começando agora, esses colegas que, graças a Deus, vieram aí desse novo concurso, né? Porque o concurso público, ele serve, gente, para a gente ter uma renovação, uma oxigenação, né, no nosso corpo de professores do Estado. É importantíssimo nós termos colegas novos, não só nos concursos, mas também os colegas PSS dão, assim, uma oxigenação muito importante para nós, professores já de longa data, de longa carreira. Por quê? Porque eles trazem justamente essa prática deles muito mais desenvolvidas na questão digital, da informática, e até mesmo os seus conhecimentos. Então, para nós é muito, muito bacana a gente ter colegas novos aí, porque realmente a gente enxerga uma renovação na questão da educação como um todo. Então, por isso que a gente tem aí diferentes níveis, é importante a gente estar sempre abordando a informática na educação. Descrição de cada nível. Veja que você tem ali, em cada nível, né, os níveis ali, ó, pré-iniciante, iniciante, intermediário, proficiente, você tem a descrição de cada um deles para saber onde realmente o seu aluno, e você também, está, né? Opa, aqui. Tá. E ali o desempenho é a nota ou conceito obtido em cada critério. O resultado pode ser a soma ou a média de somatória obtida. Por que está em branco ali? Porque aquele é o nosso trabalho. É ali que a gente vai passar por cada um dos alunos e vai ver o desempenho de cada um deles. Por isso está em branco. Ali quem vai registrar alguma coisa somos nós, os professores, seguindo aqueles critérios que vocês acabaram de ver na rubrica. E essa aqui é a rubrica da Alura, gente, tá? Vocês, se quiserem analisar, eu queria ver um outro conceito, um outro exemplo de rubrica. Gente do céu, se você abrir agora no Google, você tem milhares de exemplos de rubrica de avaliação. Milhares, tá? Você tem bastante mesmo. É só você abrir o Google ali, você vai ver. Se eu colocar aqui imagens, né? Ó, só para mostrar para vocês, tá? Você tem uma gama gigantesca de tipos de rubricas de avaliação. Até aí com as carinhas, né? Você tem rubrica de avaliação, você tem forma de caderno, você tem vários tipos de rubrica de avaliação que você pode se basear para montar a sua própria rubrica de avaliação, independente daquilo que a gente está vendo aqui no nosso trabalho, no Formadores em Ação, no nosso grupo de estudos. Você tem uma sequência gigantesca de imagens. É só acessar uma imagem dessa, você vai ver tudo que está escrito ali. Eu não vou fazer isso agora, porque realmente são
muitas, né? Ou ainda, você pode também passar ali pela nossa página, né? Aqui de novo no nosso Classroom, né? E ali na parte de atividades, por exemplo, vou pegar aqui o nosso portfólio, né? Se você for olhar o portfólio, você tem uma rubrica. Está aqui, ó. Quando você abre a rubrica do portfólio, você tem tudo que você está sendo, como você está sendo avaliado no trabalho do portfólio, né? São 9, são os registros, ó. Você começa com a organização e entrega 7 pontos, registros 9 pontos, né? Detalhamento dos registros 14 pontos, tá? E avaliação formativa 10 pontos. Isso aqui, gente, o total vai dar os 40 pontos que vale esse trabalho do portfólio. Então, a rubrica é isso, né? É tudo você, como você está sendo avaliado, para que você, um direcionamento dessa avaliação para que ela seja o mais fidedigna possível, tá, pessoal? Então, olha lá, por exemplo, a organização entrega 7 pontos. Então, atendeu integralmente 7 pontos. O portfólio entregue contempla os 7 itens apresentados para esta dimensão. Atendeu parcialmente 6 pontos. O portfólio de entregue contempla alguns dos itens apresentados para essa dimensão, sendo cada item atendido 1 ponto. Ou não atendeu, né, o portfólio 0 ponto, o portfólio não contempla nenhum dos itens apresentados para essa dimensão, ou não foi entregue, tá? Então, gente, isso é uma rubrica, como também, claro, é utilizada aqui na avaliação do nosso curso aqui do Formadores, tá? Você também tem o relato de implementação, é claro, né? Também com a sua rubrica de avaliação, depois vocês podem consultar lá para ver melhor essa rubrica, está tudo aqui direitinho, se você quiser abrir, né, para você muito bem detalhado e tal. Então, você tem aí vários modelos e você pode encaixar aquele que acha mais adequado para a sua realidade, com as suas crianças, ou mesmo, baseado num desses modelos, criar a sua própria rubrica de avaliação. Tá? Aqui embaixo você tem, das rubricas ali da Alura Start ainda, você tem anotações, que é um campo destinado a observações e feedbacks sobre o projeto avaliativo. Muito importante, às vezes a gente nem coloca nada ali, né? Parece assim, aquelas folhas de agenda, a gente tem lá no final da folha de agenda do dia, você tem lá anotações, né? Observações. Normalmente a gente nem utiliza aquele espaço para outras anotações, enfim. Mas é muito importante até para você ter como uma forma de diário, para você ver o quanto está sendo importante esse trabalho com o seu aluno, com o aluno que você está com a sua turma, né? Então, avaliação. Dicas para a sala de aula. Gente, conhecer a rubrica e compreender os seus critérios avaliativos. Deixar claro para os estudantes os critérios de avaliação. Observar e valorizar todo o processo de construção do projeto. Fornecer devolutivas aos estudantes. E revisar os instrumentos de avaliação sempre que necessário. Eles são flexíveis. Agora eu pergunto para vocês, Cláudia e Augusto, tem mais algum item aí, alguma dica que vocês deixariam para que esse processo fosse realmente fundamental, fosse legal, fosse bacana? Além dessas 5 que tem aí? Ele me parece bem completo, na verdade. Não consigo pensar em nada agora. Cláudia, pensou em alguma coisa? Ou está legal para você assim, desse jeito? Na verdade, eu não conhecia, né? Conheci agora, sim, mas achei também bem completo, bem interessante para trabalhar. Para mim Não tive assim, no momento, nem, não pensei em nada
mais do que isso, mas com o dia a dia, a gente utilizando, acredito que possa aparecer, né? Atende bem, né? Atende bem aquilo que a gente precisa, né? Eu acho que É algo inédito, sabe? Eu nunca pensei assim, da forma como foi organizado ali, né? Até é fácil de entender por conta tem os desenhos, né? Os ícones ali. Então, eu então, nunca tinha pensado assim. esse negócio de eu fornecer devolutiva eu acho fundamental, sabe? Porque quando você fala com o aluno aquilo que ele realmente desempenhou na avaliação que você fez, você mostra para ele, olha, foi aqui, 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 você está abrindo espaço para que ele possa discutir esse critério com você, né? E até para treinar a questão da argumentação, não pela própria argumentação, né? Mas uma argumentação baseada numa coisa que você acha que é real. Então, se você fornece a devolutiva para o estudante, além de você proporcionar a ele uma visão daquilo que ele realmente aprendeu, né, você também proporciona a ele um momento para ele dialogar com você, para ele conversar com você sobre essa avaliação, a forma de como foi o critério, e você explicar para ele, olha, foi assim, 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 e de repente, né, dependendo do grau de desenvolvimento cognitivo do aluno, onde ele está no teu nível, se ele está pré-iniciante, iniciante, intermediário ou avançado, ele vai dizer para você assim, poxa, professor, a gente poderia fazer da seguinte forma na próxima avaliação. A gente poderia colocar tal item, ou então diminuir o valor do item X e aumentar o valor do item Y da nossa rubrica, porque eu acho que é mais importante tal e tal. Você cria uma oportunidade, você dá oportunidade para que o aluno possa também ter essa independência, né, de dialogar com você sobre os critérios de avaliação que você está utilizando, não que você vá mudar isso, né, a cada momento, ao prazer do vento, né, e fazer com que, por outro, você tenha um efeito contrário, que é aquele efeito da insegurança, né? Se o Joãozinho falou que o critério X não é legal, mas a Mariazinha falou que o critério Y é bacana, né? Então você dá força para a Mariazinha e não dá para o Joãozinho, a tua rubrica ela perde a credibilidade. Você acaba avaliando ao prazer das ondas, né? Quem gostou mais disso, então realmente é uma coisa que precisa de um critério firme, a discussão é importante, mas os valores, os critérios, tudo que vai ser colocado na rubrica é nossa competência, competência dos professores. Bacana, pessoal. Em ação. Vamos estudar a rubrica do projeto Mona Lisa, né, que vai ser realizado nesta jornada. Para isso, vamos dividir em subgrupos? Não, vamos ficar aqui mesmo, né? Cada grupo ficará responsável por analisar um critério da rubrica. Durante a análise, reflitam sobre o que o critério representa e definam a pontuação que atribuiriam ao critério, justificando a sua escolha. Além da avaliação por rubrica, que outra estratégia avaliativa você usaria? Escolham um membro do grupo para ser o redator, responsável por fazer os registros dessa discussão no material de apoio. Definam um relator para compartilhar com o grande grupo sobre a análise. Nós somos o grande grupo, olha que legal. Então, deixa eu pegar aqui o material, abrir aqui para vocês, copiar. Está no Classroom, né? Eu acho que sim, mas eu vou colocar o link aqui, Augusto. Você pode abrir, você e Cláudia, se quiserem, vocês podem abrir e já deixar aí com vocês. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu abrir aqui para ver como é que está. Ah, preciso fazer uma cópia. Só um pouquinho. Não abram esse link ainda não, por favor. Tá? Não abra esse link que eu coloquei agora. Deixa eu fazer uma cópia dele. Deixa eu compartilhar. Esse que eu vou colocar agora, aí vai valer para vocês editarem, inclusive, tá? Deixa eu copiar o link. Esse agora que eu vou colocar, tá? Acessem esse link que eu coloquei agora, por favor. Tá?
Vocês vão ver isso aqui. Então, veja, você tem... Tá? Aí você tem o grupo 1, critério, aplicação, grupo 2, critério, manipulação, mapeamento de coordenadas. Então, vocês dois, queridos, vão escolher qual desses 4 critérios vocês vão falar sobre. Ah, mas espera aí, professor, você tem que mostrar para a gente, né, qual é a rubrica, né? Então, espera aí que eu vou acessar aqui a rubrica. Deixa eu ver como é que ela está. E já ponho o link para vocês aí. Ela está um pouquinho pequena, né? Deixa eu só ver aqui. Está um pouquinho pequena. Então, vou passar para vocês o link da rubrica para vocês poderem acessar na máquina de vocês. Tá? Deixa eu colocar aí no chat para vocês poderem acessar aí de qual rubrica nós estamos falando. Então, o documento que a gente tem que escrever, 1, 2 ou 3, qual dos critérios, 1, 2, 3 ou 4, é esse aí, que vocês estão vendo na tela, e a rubrica, gente, é essa aqui, ó. Tá? Eu aumentei ela, porque ela está um pouquinho pequena, né? Então, é essa aqui. Tá? Vocês estão vendo aí? Então, né? Então, podem pegar os 2 links. Eu vou dar um tempo para vocês analisarem a rubrica, para conversarem, né? E qual dos critérios, vamos definir logo, qual dos critérios vocês querem analisar? A aplicação de conceitos de programação, manipulação e mapeamento de coordenadas, planejamento e organização de código ou criatividade? Qual desses vocês querem? Criatividade? Pode ser criatividade. Criatividade, então, será. Então, vocês podem analisar aí agora, tendo como base essa rubrica aqui. Nível 1, nível 2, 3 e 4, né? Então, ali, pelo que eu entendi, o aluno que está no nível 4, ele já tem, tipo, todo o conhecimento dominado ali, né? Tipo, isso. Só que, assim, vocês vão analisar, deixa eu abrir aqui bem, vocês vão analisar esse último aqui, ó. Esse último aqui, ó. É esse que vocês vão analisar, tá? Vocês vão analisar somente a criatividade. Ah, tá. Agora eu vi. Aí vocês podem, aí abrindo o documento, vocês podem escrever a análise de vocês. Beleza? Como diz o meu amigo Silvio Santos, valendo. Vou botar um tempo aí para vocês, botar 10 minutinhos, tá bom? Tá, eu vou ler aqui. Podem ler, fiquem à vontade, podem trabalhar. Tá, no nível 1, para iniciante, o estudante não aplicou personalização ou estética, mantendo elementos básicos sem criatividade no projeto. Daí, no nível 2, iniciante, o estudante criou formas básicas, mas com dificuldade em aplicar cores e coordenadas de forma criativa. Nível 3, intermediário, o estudante criou elementos adicionais, olhos, boca, nariz, mas com limitações na integração e coordenação. E no nível 4, proficiente, o estudante desenvolveu elementos visuais criativos integrados, explorando cores, formas geométricas e animações para personalizar o projeto de forma funcional e independente. Com isso, apresentou um desempenho diferente do que foi apresentado pela pessoa instrutora. Isso daqui me lembra muito até o vídeo do dragão, né? Então, você percebe ali que a professora, a professora, ela passava uma atividade, né?
dela via cada um dos dragõezinhos alunos fazendo, né? Tipo, tentando, por exemplo, cuspir fogo, né? Ou então voando, né? Daí cada um fazia de um jeito diferente, né? Mas você tinha aquele aluno que conseguia fazer exatamente aquilo que chegava no ponto em questão, né? Conseguia cumprir com toda a atividade. Aí, considerando o projeto Mona Lisa, né? E eu já comecei a fazer ele, né? Com os alunos. Agora eu vou pegar ali da minha experiência, né? Eu percebi que alguns chegaram a fazer, só que bem poucos, né? Eu tenho ali uma turma de mais ou menos 20 alunos, né? Eu percebi que uns 2 ou 3 alunos, eles chegaram no nível 4, né? Eles conseguiram fazer tudo que estava ali, né, nas instruções e até algumas modificações. Então, eles já conseguiram fazer o que deveriam fazer e conseguiram fazer além do que estava sendo cobrado. Então, eles é o que a gente chama de excelência, né? Fez o excesso, né? Tipo, eles foram além. Foram além, exatamente, foram além. Então, eles já mudaram um pouco a forma, né? Ou fizeram um olho maior, ou fizeram um nariz maior, uma boca maior, assim, ou pintaram de uma cor diferente, a cor que eles queriam. Já utilizando outros, eles perceberam, né, que se eu colocar blue, escrever ali o código blue, né, vai aparecer azul. Só que eles, por iniciativa própria, quiseram escolher outra cor, né? Então, amarelo, né? Daí yellow, né? Escreveram yellow no código, né? Eu percebi isso, né? Então, mas isso apenas uns 2 ou 3 fizeram assim, né? Certo. Os outros ainda tinham dificuldade, né? Estavam ali no nível, eu diria que a maioria ou estava no nível 2 ou no nível 3. Acho que não tinha ninguém no nível 1 ainda, porque eles fizeram muito rápido essa parte do projeto do Mona Lisa, de criar ali só que aí que tá, eu acho que ninguém tinha terminado, concluído, né, o projeto, fazer tipo, os olhos se mexer. Daí, tá, agora a gente vai para ali pro outro, a cópia do... Ai, meu Deus, esqueci agora. Da atividade, né? A gente teria que preencher aqui, né? Isso. Vocês estão no critério criatividade, esse que vocês estão vendo aí agora. 4, né? Então. Pode preencher aí, Augusto, por favor. É exatamente tentar escrever o que eu falei aqui, né? Tipo, daí tem que ver a Cláudia, ela quer comentar alguma coisa? Não, eu também concordo com os teus critérios aí, e o Mona Lisa é o que a gente está usando no primeiro ano agora também, né? Para mim, foi a tua avaliação aí, foi igual a minha. Beleza. Eu percebi que assim, Mona Lisa é o primeiro projeto, tem mais um projeto, né, nesse trimestre, né? Eu acho que são 2 projetos, né? E engraçado que a dificuldade deles também de mexer os olhinhos eu percebi dificuldade em quase todos. Eu ainda não cheguei, eles ainda não fizeram isso. Tipo, eu acho que daí essa semana não teve aula, mas eu acredito que na semana que vem os que já estavam mais à frente já vão conseguir finalizar ou escrever a programação que falta para fazer os olhos se mexerem. Então, daí é aquela coisa, né? Às vezes não dá tempo, né, de avançarem tanto, né, durante a aula. Sim, Ainda mais eu peguei ali, eles mudaram, nossa, ainda tá tendo mudança de horário na minha escola. Daí, às vezes, estava com 2 aulas seguidas, depois eles separam. Daí, o bom do projeto do pensamento computacional é quando tem 2 aulas seguidas, né? Eu acho que... Eu não tenho dificuldade nessa questão, por isso que os meus até já estão lá nos olhinhos, porque a minha escola é integral, período integral.
Aí, quando tem uma aula de manhã e uma tarde, então fecha a semana, toda semana fecha com 2 aulas. É difícil a semana que não fecha. Eles colocam geralmente no mesmo dia. Sim, é que daí eu me referia a quando tinha 2 aulas seguidas, sabe? Quando às vezes tinha, às vezes não tinha, tipo, por conta dessa troca de horário, né? Mas enfim, eu acho que a partir da semana que vem vai estar mais essa coisa do horário, né, das aulas vai estar mais fixo. Tá mais fixo, sim. né? Isso. Sim. Daí eu tenho que escrever aqui, né? Tá, vamos ver aqui. Como eu estou no apresentação, coisa da apresentação, eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Tá, eu vou começar a escrever agora, na verdade. Eu estou com dificuldade de escrever. Eu estou com meu celular hoje, não estou com o notebook. Tá. E Tudo o bem, meu celular Cláudia? Oi? Sem problema, sem problema. Aí eu não. Meu celular também já está mais quase na hora de trocar. E no meu notebook eu deixei na escola. O meu também já está com uma vaga lembrança também, não tem mais memória no celular. Também está. Nossa, meu Deus. Ele funciona de teimoso, Cláudio, meu celular. É verdade. Só na raça, né? Teimosia, meu. Mas hoje em dia está difícil para a gente trocar, né? Porque os modelos são bons, mas, nossa, é muito dinheiro, né? Muito caro, Muito, né? muito caro. As coisas de tecnologia são mais caras, né? São, Tanto que o meu notebook também já está bem ultrapassado, mas é aquele. Daí levei para a escola, porque eu baixei umas aulas, e acabei deixando lá, desde sexta-feira. Pois eu vou te dizer, Cláudia, que essa semana agora eu tenho um lá em casa, cara, eu acho que é de 2010. Notebook bem antiguinho, sabe? Já estava com um problema de câmera, microfone, botei no concerto, vou botar no concerto, não coloquei, porque como a minha esposa também trabalha, né? Então ela precisa do notebook também para as aulas dela. E aí, cara, fica a gente se batendo lá em casa, tem hora que quase choca o horário, que ela termina uma reunião dela e eu começo a outra na sequência, sabe? Então aí vou ter que passar, vou ter que consertar o outro lá. Estava velhinho, já estava guardado na estante, assim. Não estava nem fazendo nada com ele. Vou ter que restaurar para usar, porque preciso. Mas é antiguinho, mas funciona. O meu eu troquei algumas peças já também, mas não aos poucos que eu estou mexendo com ele também. Entendi. Eu tenho que ver a câmera, o microfone, essas coisas para entrar no Meet. Você está na tua escola agora, Cláudia? Não, agora hoje eu estou em casa. Já está em casa. Daí o meu notebook ficou lá. Entendi. É que daí mudou o horário, né? Teve um horário especial, daí caiu a minha folga hoje. Bom, né? Que aí pegou a quarta-feira de cinza e pega a quinta também. Boa. Coisa boa. Eu estou escrevendo aqui. Estou vendo. Tranquilo. Dei um zoom lá. Vai ficar mais fácil para ver. Porque se ampliar o slide, aí não aparece mais o que você está escrito. Tá. Boa ideia. Eu estava com ele afastado aqui. Mas tá bom, o Augusto. Tá joia. Cada aula em
Acredito que seja mais ou menos isso. Vamos abrir ali, vamos ampliar então para ver o que vocês escreveram aqui. Ó. No projeto Mona Lisa, a turma de primeiro ano foi observado que nenhum aluno está no nível 1 para iniciante, a maioria no nível 2 iniciante, e no nível 3 intermediário, porém, poucos alunos estão no nível 4 proficiente, considerando o tempo de aula e mais o conteúdo a ser dado. Perfeito. Cada aula em que se avança, os alunos vão se desenvolvendo melhor e pegando o ritmo das atividades. Quem está no nível 2 passa para o nível 3, e quem está no 4 passa para o nível... quem está no 4... Aliás, no 3. Aqui, isso. Passa para o 4 nos determinados conteúdos. Perfeito. Perfeito. É uma análise mesmo. Correta. Frederico. Oi. Então, essa rúbrica, eu posso fazer daí individual para cada aluno? Pode fazer individual, Cláudia. Só acho que vai te dar um trabalho assim, bem grande, você colocar um critério para cada aluno, mas para os alunos, por exemplo, com necessidades especiais, autistas, alguma coisa assim, lá no próprio Quizzes, no Quizzes você acomodações. Tem... Oi? Acomodações, né? As acomodações, exatamente. Sim. Entende? Ali já facilitaria o teu trabalho, sabe? Porque imagine você fazer uma rubrica dessa para cada aluno. É bacana, é um trabalho bacana, interessante pra caramba, só que eu penso, Cláudia, que vai te dar um trabalho gigantesco, cara. Só colocaria mesmo ali os critérios, criatividade, colocaria o nível, só critério e nível, não descreveria, utilizaria como uma planilha isso daí só. Entendi. Pô, bacana, cara, bacana, vai ser bem legal. Projeto interessante. Falando em bem legal, gente, falando nisso, quero agradecer muito o trabalho de vocês, está registradinho aqui, ficou ali a nossa cópia. Eu quero dizer para vocês que eu coloquei aí agora no nosso, que já estamos chegando bem no nosso horário, né, gente? Coloquei ali no nosso chat o nosso formulário de avaliação. Veja se vocês acessam o formulário. Eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês, ó. Esse é o formulário de avaliação da nossa reunião de hoje, queridos. Gostaria que vocês preenchessem e dessem um joinha para mim de reação, para dizer que vocês já preencheram, tá? Está aí o link, está no chat. Por favor, acesse enquanto a gente vai terminando a nossa reunião. Turma H, né? Oi? A turma H, né? Turma H, isso. Turma H. Perfeito. Deixa eu até colocar aqui no chat para vocês. Turma H. Isso aí. Então, gente, deixa eu só ir fechando ali a nossa reunião. Aqui. Então, você tem aqui uma live, tá? É importante falar para vocês que vocês têm essa live, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que é para complementação, né? Está no YouTube. Eu vou só abrir aqui, não vou tocar agora, mas esse vocês podem assistir com tranquilidade, porque é do governo do Paraná, né? Então, está aqui, ó, a capa do Avaliação e Inteligência Artificial na Plataforma, do Start by Alura. É bem interessante dar uma olhada nessa live, tá? Ele fala, assim, dá os critérios aí da avaliação, né? Na Alura, bem interessante, vale a pena mesmo. Por favor, deem uma olhadinha depois. E, voltando lá para o nosso roteiro, o formulário que eu acabei de passar para vocês preencherem, por favor. E, para concluir, né? Deixa eu voltar lá. Acho que eu não estava compartilhando, né? Estou compartilhando. Tá. Apresentação. O terceiro episódio da nossa jornada, o grupo de estudos, concluído com sucesso. Já registrei, já fiz um print de vocês enquanto a gente estava trabalhando. Já vou colocar lá na nossa página, tá? E agradecer muito a participação de vocês na reunião de hoje. Muito obrigado, gente, por estar aqui depois desse carnaval, né? Já voltando aí a parte
formal, a nossa responsabilidade de sempre, que é as nossas aulas, né? Quero agradecer a Cláudia de coração por estar aqui hoje com a gente, o Augusto também, né? Desejar uma excelente continuidade de semana, que vocês tenham um final de semana também abençoado com as famílias, de descanso, de qualidade que vocês merecem, tá? E até a semana que vem, se Deus quiser. Igualmente, cara, tudo de bom para você. Eu já respondi o formulário. Valeu, obrigado. Valeu, Um abraço. um abraço, até semana que vem. Se Deus quiser. Fechou aqui.